Prosseguimos com o programa Viver é Melhor aqui na Boa Vontade TV, conversando sempre sobre a sua saúde e a sua qualidade de vida. Por isso, permaneça na nossa audiência. Em especial agora para entender mais sobre a artrite reumatoide. Você sabe que doença é essa? Quando ela surge na nossa vida? Como é feito o diagnóstico? E sabia que pelo menos 1% da população brasileira sofre com ela, mas provavelmente muitas outras pessoas também têm a doença, mas não têm o diagnóstico? Vamos conversar sobre este assunto agora, trazendo todas as informações necessárias para o nosso dia a dia, com o Dr. Sérgio Bontempi Lanzotti, reumatologista e diretor do IREDO, Instituto de Reumatologia e Doenças Osteoarticulares. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, agradeço, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso em falar sobre este problema que muitas pessoas têm, mas nem todo mundo tem as informações necessárias. Então, uma das principais perguntas que a gente tem quando fala sobre este assunto aqui no Viver é Melhor, que os telespectadores sempre mandam e que a gente começa a entrevista por ela, então, a artrite reumatoide é a mesma coisa que reumatismo? A artrite reumatoide é um dos tipos de reumatismo, um dos tipos de reumatismo mais frequentes do reumatismo inflamatório. As doenças reumáticas, na realidade, elas se dividem em doenças inflamatórias, degenerativas e metabólicas. Das inflamatórias, a artrite reumatoide é a principal delas. E é uma doença que é crônica? É uma doença crônica. É uma doença inflamatória, a formação de autoanticorpos contra a própria pessoa, geralmente direcionado às articulações, e ela tem, o tratamento ele tem a finalidade de remissão da doença, ou seja, não cura. O paciente com um tratamento adequado, no tempo adequado, ele vai viver um momento da vida dele, ou um grande momento, ou talvez toda a vida, em remissão da doença. Mas é um paciente que sempre tem que estar atento, porque a doença pode voltar. É uma característica das doenças crônicas, o mesmo que acontece com diabetes, hipertensão, acontece também. Com certeza, e mas a artrite reumatoide, em particular, ela pode ser uma doença que o paciente pode até algum tempo ficar sem medicação nenhuma e estar em remissão da doença. O importante para isso é fazer um controle adequado. Muito adequado. E a gente vai conversar especialmente sobre esse controle daqui a pouquinho. Antes, só para a gente entender, como é que ela se manifesta? Ela atinge exclusivamente as articulações? A artrite reumatoide, em primeiro lugar, é uma doença que tem uma prevalência muito grande, ou seja, uma doença muito comum dentre os reumatismos. É uma doença que frequentemente ela comete mais mulheres do que homens. A gente sabe por que essa preferência? Essa preferência não, ela existe porque é uma doença de caráter feminino. Não existe uma relação com o hormônio feminino, nada disso. É uma doença de caráter feminino. É uma doença autoimune, as doenças autoimunes geralmente são doenças mais comuns em mulheres. Ela inicia geralmente dos 45 aos 50 anos, isso eu estou falando na prevalência geral, né? E ela comete principalmente com artrites, ou seja, inflamação em articulações de pequeno e médio porte, mãos, simetricamente e sempre aditivas. Ou seja, se acomete a articulação de um dedo, vai acometer do dedo contralateral e sempre vai ser aditiva, ou seja, vai adicionar articulações acometidas. Nunca uma vai sarar para depois acometer outra, como é comum em outras doenças reumáticas. Ela vai aumentando com o passar do tempo. Aumentando com o passar do tempo. Ela geralmente, de sintomas gerais, ela pode dar febre, falta de apetite, emagrecimento, desânimo, porque é uma doença inflamatória generalizada. Estes são os principais sintomas que a pessoa sente? Os principais sintomas, com certeza. A dor articular, a imobilidade daquela articulação que está inflamada e esses sintomas gerais que são comuns às doenças inflamatórias. São sintomas que estão associados, por exemplo, a algum momento em especial, quando o tempo está mais frio, ou acontece alguma coisa assim? Tem alguma associação? Na realidade, as pessoas do mundo inteiro, elas relacionam dor a momentos mais frios. Já foram feitos trabalhos no mundo inteiro, principalmente os países escandinavos, que são os países mais frios do mundo, foram feitos bastantes trabalhos tentando mostrar a relação do frio e a dor. Falando que a gente sente mais dor na época fria. Na época do frio. Isso daí, cientificamente, não é comprovado. O que é comprovado, sim, que no frio a pessoa retesa mais a musculatura, então por isso sente mais dor. Mas não tem nenhum mecanismo químico, bioquímico, que mostre que a dor está intensificada no frio. No frio as pessoas estão mais tristes, então a dor ela é muito mais sentida, né? É um conjunto de fatores, e não porque a dor é maior, né? Mas não cientificamente, quimicamente provado isso.
Mas a artrite ela não se manifesta apenas nas articulações. O senhor conversava com a gente anteriormente de que muitas pessoas não fazem o diagnóstico porque ela se manifesta em outros órgãos, é isso mesmo? Sim, existem artrites reumatoides, que é bastante incomum, é mais raro, mas ela pode acometer órgãos internos, por exemplo, o acometimento de um rim, o acometimento de um pulmão, do coração, do cérebro, pode ser o início de uma artrite reumatoide, mas é infinitamente menor os pacientes que iniciam artrite reumatoide assim do que os que iniciam da forma clássica, que é a forma de início articular. E acontece a mesma coisa, uma inflamação nesses órgãos? Nesses órgãos. O que acontece com o órgão ou a articulação atingida? Existe a formação de autoanticorpos contra esses órgãos. Então, na avaliação, sempre se pensa em uma doença autoimunológica. Pensando em uma doença autoimunológica, vai se pedir os exames relacionados a essa doença autoimune, que geralmente são doenças reumatológicas. O lúpus eritematoso sistêmico, a esclerodermia, a dermatopoliomiosite, que são doenças menos conhecidas, e quando você se dá de frente a exames que dão um fator reumatoide extremamente aumentado e ainda não houve acometimento da articulação. Isso pode acontecer, mas com uma frequência muito menor. Os sintomas para essas situações seriam os mesmos? Seriam sintomas de inflamação naquele determinado órgão e uma alteração na funcionabilidade desse órgão. É fácil fazer o diagnóstico dessas doenças? Porque a gente percebe que são sintomas que são comuns a outros problemas e que nem sempre Com certeza. a artrite deve ser não deve ser a primeira opção. Com certeza, mas assim, hoje em dia o conhecimento das doenças reumáticas é muito grande até pelo médico generalista. Ele, apesar de não tratar, ele pensa na doença reumática. Pode não ser a primeira opção, mas ela não é descartada de forma alguma. Ela não é descartada, entendeu? Então, assim, hoje em dia, em grandes centros que têm uma tecnologia adequada, os diagnósticos são feitos geralmente precisamente e, às vezes, assim, com certeza, a habilidade de um reumatologista é muito maior para fazê-lo. Mas existe a possibilidade de um generalista pensar no diagnóstico, fazer e encaminhar um reumatologista para tratar.